Salve, salve, galera! E aí, monstros, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal do professor Plínio Monstro, professor de língua portuguesa, que vai ajudar vocês a detonar as questões de português do seu concurso. Então, tem dificuldade em português? Cola no canal, cola no Monstro, vai lá, aciona lá o sininho, né? Aciona as notificações para você receber esse material semanalmente, diariamente, para ajudar você que tem dificuldade em português. Tinha, né? Porque agora é o período DP, depois de Plínio, ok, monstros? E sem muita conversa, nós vamos trabalhar um assunto super importante. Na verdade, não é um assunto, é uma banca. A banca CESP. Hoje nós vamos quebrar, detonar, destruir o CESP. Vamos entrar de sola em cima dela, pessoal, porque essa banca dá trabalho para muita gente. E essa banca, vocês sabem que realiza diversos concursos, pessoal, ok? E normalmente a estrutura dela é de verdadeiro ou falso, para julgar, há umas pegadinhas, certo? Então nós estamos aqui para ajudá-los, para clarear a mente de vocês, para bagaçar, destruirmos aí essa banca, beleza? E vamos destruir com alguns requintes de crueldade, beleza? Então cola aí no monstro, chega para cá e vamos destruir bonitinho essa banca, beleza? Pessoal, vejam só, nós trouxemos aqui questões diversas, certo? Foram questões aqui de classe gramatical, de análise sintática, de pontuação, de questões diversas. Em outro momento, nós vamos trazer apenas questões de crases do CESP, questões de regência, questão de análise sintática, questão de classe gramatical, enfim, assuntos, né? CESP por assunto, joia? Mas hoje nós vamos trabalhar algumas questões diversas, beleza? Vamos à primeira questão, vamos lá. Olha só, ver você me deu muito prazer. A outra frase, a menina está muito engraçadinha. Olha o que diz o comando. Como modificadora das palavras prazer e engraçadinha, a palavra muito, olha, a palavra muito, que as acompanha é, do ponto de vista morfossintático, um advérbio. Então, o que, que a questão está dizendo, monstros? Que nas duas ocorrências, ver você me deu muito prazer, e na outra ela diz, a menina está muito engraçadinha. O que é que ele está dizendo? Que nas duas ocorrências do muito, eles são advérbios. E aí, verdadeiro ou falso? O que é que vocês acham? Galera, vou lhe dar logo a dica para você ficar ligeiro. Muito pode ser duas coisas apenas, certo? Isso do ponto de vista morfológico. Muito pode ser duas coisas. Olha, muito pode ser advérbio, certo? E muito pode ser pronome indefinido. Ok, galera? E como é, Plínio Monstro, que eu vou identificar o muito como advérbio? Muito simples. Advérbio pode modificar três classes de palavra. Vocês sabem que o advérbio ele pode se referir a três palavras, ou seja, ele é um modificador de três palavras. Ele pode modificar um verbo, certo, monstros? Ele pode modificar um adjetivo e ele pode modificar outro advérbio. Lembrando a vocês que o advérbio é uma palavra invariável. O que é invariável? Não tem flexão. Então, se essa palavra modificar um verbo, ele é advérbio. Se ele modificar um adjetivo, ele é advérbio. E se ele modificar outro advérbio, ele também é advérbio. Lembrando também que o advérbio dá a ideia de circunstância, galera. Certo? E essas circunstâncias podem ser de tempo, de modo, de lugar, intensidade, de afirmação, de dúvida, de negação e muitas outras circunstâncias, ok? E Plínio Monstro, como é que eu vou saber que muito é pronome indefinido? Se ele modificar quem, turma? Um substantivo. Então, se muito modificar um substantivo, ele é pronome indefinido. E vou lhe dar outra dica topadíssima. Aqui é só dica nível NASA. Pessoal, se você flexionar a frase, jogar a frase para o plural, e muito não variar, não flexionar, certo? É porque ele é advérbio. Se muito for para o plural, é porque ele é pronome indefinido. Vamos testar? Primeira frase. Ver você me deu muito prazer. Vamos jogar para o plural. Ver vocês me deram muitos prazeres ou me deram muito prazeres? Claro que me deram muitos prazeres. Se é muitos prazeres, pessoal, esse primeiro muito, ele é o quê? Ele é um pronome indefinido. Já sei que a questão está errada, porque ele diz que nas duas ocorrências ele é advérbio.
Olha agora, vamos ver quem ele modifica. Muito, pessoal, tá modificando quem? Muito tá modificando prazer. E prazer é o que, galera? Prazer é substantivo. Quem modifica substantivo é pronome, é adjetivo, é artigo, menos advérbio. Advérbio nunca, lembre-se disso, nunca pode se referir a substantivo. Agora vamos para a segunda frase. A menina está muito engraçadinha. Conchos, muito aqui está modificando quem? Engraçadinha. E engraçadinha é o quê? É um qualificador, é um adjetivo. Então, se ele modifica um adjetivo, ó, estão percebendo? E ele dá a ideia de quê? De intensidade. Isso aqui é um advérbio. Fácil, fácil, fácil. E aqui na questão, ele diz que o muito acompanha, né, os dois, engraçadinha e prazer. Até aí tá certo, porque ele modifica tanto prazer quanto engraçadinha, só que ele não é advérbio nos dois casos. Ele só é advérbio no segundo. Perceberam, monstros? Agora vamos flexionar a segunda frase. As meninas estão muito engraçadinhas? Não cabe. As meninas estão muito engraçadinhas. Perceberam a dica do monstro? Se você joga para o plural e não flexiona, ele é advérbio. Portanto, pessoal, essa questão ela está errada. Se ligaram como é que CESP joga sujo? Entenderam, monstro? A pegadinha aí, mas nunca você perde uma questão de advérbio. É só observar quem ele modifica e ou, né, jogar para o plural. Se flexionar, é pronome definido. Se não flexionar, é advérbio. Beleza? Muito fácil. Percebam que na primeira frase, você me deu muito prazer. Monstros, isso aí dá a ideia de quantidade. Muitos prazeres é quantidade. E na segunda, intensidade. Isso aqui é um advérbio de intensidade. Joia? Portanto, alternativa incorreta. Se ligaram? Plínio Monstro joga fácil? Eu quero aqui, pessoal, só deixar vocês na cara do gol, ser um garçomzinho para vocês só empurrarem aí a bola para dentro do gol e acertarem as questões. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos ler o comando. Se houver necessidade, nós vamos para o texto. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam mantidos se fosse inserido o vocábulo do, imediatamente após a palavra espírito. Então ele está dizendo que o do entraria aqui. Vamos ler o texto? A própria palavra crise é bem mais a expressão de um movimento do espírito do que um juízo fundado em argumentos extraídos da razão ou da experiência. Galera, se a gente jogar esse do depois do espírito, o que a questão diz? Que os sentidos e a correção gramatical do texto seriam mantidos se ele tivesse após a palavra espírito. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Monstros, observem que a própria palavra crise é bem mais a expressão de um movimento do espírito do que de um espírito fundado. Então, ele está comparando a palavra crise, que é mais uma expressão de um movimento de espírito, do que um juízo fundado. Então, ele está comparando a palavra crise com um juízo, certo? E vocês percebem que essa comparação, ela é de superioridade. Então, toda vez que você tem mais, certo? Você tem a expressão mais do que, ou apenas mais que, esse do, pessoal, ele é uma partícula de realce. Ele é uma palavra expletiva. Algumas gramáticas vão chamar de realce ou expletiva. Isso também vale para o menos, Só que é uma locução conjuntiva, menos do que. Olha, pode ser menos que, você é menos desonesto que fulano, ou você é menos desonesto do que fulano. É a mesma coisa. Não muda nada. Então, na questão, seria mantido a correção e o sentido? Sim, monstros, porque esse do, ele é opcional na expressão conjuntiva que dá a ideia de comparação, tanto de superioridade quanto de inferioridade. Então, percebendo aí, esse do que é opcional. Então, tanto faz ele estar aí ou não. A gente gosta no nosso dia a dia de colocar o do. Por quê? Porque isso enfatiza. Mas se tirar não está errado e nem muda o sentido. Então, a questão está o quê? Ela está correta, porque se você inserir esse do depois do espírito, mantém o sentido e a correção fica... Joia, 10. Beleza, galera. Pessoal, aqui é o canal do Plínio Monstro. Professor de português que vai dar a prova a vocês, que vai ajudar vocês a gabaritarem. Então,
Não custa nada, dá aquele likezinho, faz aquele compartilhamento, né? Comenta e se inscreve aí no canal para ajudar o monstro aí. Eu ajudo você de um lado, você me ajuda do outro e todos seremos felizes. Beleza? Vamos à próxima questão. Então, a questão está correta. Joia? 100%? Maravilha. Olha o que diz a próxima questão. Vamos ler o comando, depois a gente volta para o texto. Seria mantida a correção gramatical do último período do texto, caso o trecho EQ fosse suprimido. Então, esse EQ, ele está dizendo que seria mantida a correção gramatical, certo? Se fosse suprimido esse EQ. Beleza, monstros? Esse EQ fosse retirado. E aí, o que é que vocês acham? Vocês acham que está certo ou está errado? Vamos analisar, vamos para o texto. Essa estranha margem de manobra, ou, em melhores palavras, essa interseção entre o profundo pessimismo e a utopia de se construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens para a ação. Pessoal, é que, em algumas situações, é uma expressão expletiva ou de realce. É a mesma coisa que a questão anterior. Vocês se ligaram? A questão anterior, ela está falando aí que esse é que é a mesma coisa do do, que é opcional, que é de realce. Se eu dissesse assim, ó, vocês é que sabem se vão estudar. Vejam, se eu tirar esse é que, galera, fica como? Você é que vocês sabem se vão estudar. Vocês sabem se vão estudar. Claro que o é que enfatiza, realça, porque essa é a função dele. Mas ele pode ser retirado sem problema algum, sem prejudicar o sentido e sem prejudicar a correção gramatical. Vamos para o texto. Ele vai dizer lá, vamos começar daqui, aí. Essa interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se construir um mundo melhor mobiliza os homens para a ação. Pessoal, se tirar esse aqui, muda o sentido? Claro que não. Prejudica a correção gramatical? Claro que não. Então a questão está dizendo o quê? Que seria mantida a correção gramatical se fosse suprimido esse aqui. Corretíssima. Essa questão está correta. Show de bola. Muito fácil. Então toda vez que CESP falar que é que ele pode ser retirado, é só você fazer isso. Se retirar, não tem problema algum. Agora, se fosse assim, minha esperança, olhe, é que você seja aprovado. Olhe, preste atenção aqui. Minha esperança é que você seja aprovado. Tire esse é que agora. Minha esperança, você seja aprovado? Vote. Não, monstros, não ficou bom, não. Minha esperança, você seja aprovado. Aqui não é real. Percebeu? Aqui o que vai ter outra função. Aqui esse que é conjunção integrante. Minha esperança é isso, que mais na frente nós vamos estudar. Isso aqui é conjunção integrante, que faz parte de uma oração subordinada, substantiva, e aqui vai ser predicativa. Mas fique tranquilo, não é assunto para agora. Ficou clara essa questão? Belezal, aqui é Plínio Monstro, pessoal. Aqui é o período DP, depois de Plínio. Aqui o negócio fica fácil. Um aluno certa vez me disse que aqui era o iluminismo da língua portuguesa. Pense como eu me empolguei, né? É outro, né, período da história no português. Vamos à próxima questão? A próxima questão diz assim, a substituição da locução a cidade toda por toda a cidade preservaria os sentidos e a correção gramatical do texto. Então, pessoal, ele está dizendo que se lá no texto a cidade toda for substituída por toda cidade, vai preservar os sentidos e vai manter a correção gramatical. É verdadeiro ou falso? Vamos analisar o texto. Vamos lá, vamos à leitura. Mas, e antes dos sensores, como é que se fazia? Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta, no topo do maior arranha-céu e, ao constatar a falência da luz solar, acionava um interruptor e a cidade se iluminava. E a cidade toda se iluminava. Olha, a cidade toda. Monstros, a cidade toda aqui dá a ideia de inteiro, inteireza, a cidade inteira se iluminava. Agora, se eu jogo toda a cidade é a mesma coisa, vamos fazer a leitura.
Vamos pegar daqui, ó. Acionava um interruptor e toda a cidade se iluminava. Toda a cidade aqui, pessoal, tem valor genérico. O que é valor genérico? É valor indefinido. Aqui significa qualquer cidade. Ok? Qualquer cidade. Olha a diferença. Você toma banho todo o dia. Você toma banho todo dia. É a mesma coisa todo o dia e todo dia? Não. Todo o dia significa o quê? O dia inteiro debaixo do chuveiro. Não é? Gosta de água. Agora, você toma banho todo dia. Significa diariamente. Qualquer dia. Perceberam que toda vez que aparece todo com esse A, pessoal, a ideia é de inteireza. Não é Tereza, não. Inteireza, de inteiro. Então você tem aí uma questão errada, porque ele diz que preserva o sentido, não preserva o sentido, preserva a correção gramatical, sim, mas preserva o sentido, não. Logo, certo? Essa questão está equivocada, ela está errada. Captaram, monstros, a informação? Então, toda a cidade inteira, agora toda a cidade, qualquer cidade. Beleza? Maravilha. Questão errada. Vamos à próxima questão. Show de bola, monstro. Acompanha aí o monstro, certo? Acompanha aí, aproveita e se inscreve no canal e dá aquele like para ajudar o nosso amigo monstro. Vamos à próxima questão. A questão diz assim, ó. Mantendo-se a correção gramatical, depois a gente vai para o texto, e a coerência do texto. Então, ó, correção mantendo ó, a correção gramatical e a coerência. A expressão com a poderia ser substituída pela expressão devido a. Vamos ao texto. Com a multiplicação das demandas sociais, no lugar de soluções únicas para a cidade, passou-se a considerar a segmentação ainda maior de interesses. Pessoal, vocês sabem que devido a, isso sempre dá a ideia de que de causa. Então, se o com a multiplicação das demandas sociais for a causa, eu posso substituir por devido a. Olha, com a multiplicação das demandas sociais, no lugar de soluções únicas. Então, vamos tirar isso aqui. Vamos cortar isso aqui para facilitar a nossa vida. Com a multiplicação das demandas sociais, passou-se a considerar a segmentação ainda maior dos interesses. Então, o motivo de considerar a segmentação ainda maior dos interesses é porque a multiplicação das demandas sociais não é cresceu. Beleza? Então, se eu trocar, vai ficar devido à multiplicação. Devido à multiplicação. Certo, galera? Aí vamos nessa. Eu já sei que deu a ideia de causa, porque com a multiplicação das demandas sociais, passou-se a considerar a segmentação ainda maior de interesse. Então, aumentou por causa dela, por causa da multiplicação das demandas. Então, eu tenho a ideia, mantenho aí a coerência, certo? Aqui está correta, a coerência é mantida. Vamos ver agora a construção gramatical, porque tem uma crase aqui. Aí. Vocês sabem que crase é o seguinte, a gente vai observar o que vem depois. O que é que vem depois? A palavra multiplicação. É um substantivo? Sim. Se for um substantivo, pessoal, você substitui por um substantivo macho. Se na substituição der ao, é porque existe a crase. Se na substituição der o, é porque é sem crase. Então, no lugar de multiplicação, vamos botar... Multiplicação é fêmea, vamos botar conflito. Vamos botar conflito, que é macho. Beleza? Então vai ficar devido o conflito ou devido ao conflito? Monstros, fica melhor devido ao conflito, né? Se é ao conflito, então tem que ter crase aqui, tá? Mantém a correção gramatical, então a questão está o quê? Correta. Se ligaram? Você tem a ideia de causa, beleza? Porque devido a é causa, com a multiplicação é causa também, e a correção gramatical é mantida por causa da crase. A crase está correta. Então, questão está o quê, monstros? Questão está correta, facílimo. CESP não é uma banca daquelas que a galera diz, é uma banca difícil, tal, não sei o quê. Não, pessoal, é uma banca que você tem que conhecê-la. Você tem que começar a entender como é que ela exige, como é que ela aborda as questões. Beleza? Vamos para a próxima?
Olha só, nessa próxima questão, nós temos aí uma questão de múltipla escolha, né? Nós colocamos aí. Aí vamos lá. Olha o que o comando diz. Seria mantida a correção gramatical do texto se o segmento em que nas linhas 2 e 7 fossem substituídos por. Então você tem dois em que? Você tem aqui na segunda linha e na última linha. Aí vamos lá. Presta atenção. Opção do texto. Observa-se que a solidez dos lugares ocupados por cada uma das pessoas, nos moldes da família nuclear, não se adequa à realidade social do momento, em que, observe que aqui está falando de quê? Do momento. Está retomando, é um pronome relativo. Beleza, pessoal? Se é pronome relativo, está retomando o anterior. E o anterior é momento. Aí vamos começar a eliminar. Onde ou aonde, certo? Vou dar logo o bizu. Só pode ser utilizado, certo, galera? Se o anterior for o quê? Se o anterior for lugar. Ok? Esse lugar pode ser físico, pode ser virtual, mas tem que ser lugar. Ok? Então, logo no texto aqui, na linha 2, em que está retomando o momento. O momento é lugar? Não. Se não é lugar, eu já tiro aqui, ó, letra A, eu já tiro letra B, certo? Por quê? Porque não posso usar onde se não for lugar, pessoal. Tá errado. Os políticos gostam muito, ó. Se for eleito, farei projetos, ó, farei projetos onde a população seja beneficiada. Projetos onde? Onde está retomando o projeto. Projeto é lugar? Não. Então tá errado, pessoal. Não existe onde é só se o anterior for lugar. Beleza? E olhe que tem uma preposição, olha, monstros. Eu tenho que usar a mesma preposição. Aí já vou lhe dar outra dica. A letra C tem preposição? Olha? Não, também já está fora. Olha que questão moleza. A letra E tem preposição? Olha, monstros, olha. Já está fora. Então, letra D. Sem muita conversa, letra D. Olha que questão mole. E outra, por que no qual? É um pronome relativo. E no, olha, o que é no, pessoal? No é o quê? Em, mais ó. Olha aqui o em, olha. Perceberam? E tá retomando o momento, que é macho e singular. Então tá ok. Vamos para o próximo. Vamos ler a partir dessa linha aqui, ó. Nem na tradição moral ou religiosa, vamos a partir daqui, né? Tampouco é a instituição que garante a estabilidade do lugar em que, ó, em que tá retomando quem, galera? Lugar. Lugar é lugar, né? Lugar é lugar. Então, eu posso usar o onde aqui? Posso, sim. Aí poderia ser: tampouco é a instituição que garante a estabilidade do lugar onde são educadas as crianças. Quer dizer, as crianças são educadas no lugar. Então, eu posso usar o onde. Ok? E lembrando a vocês que onde só usa quando for verbos estáticos. O que é estático, pessoal? Verbos que indicam parado, que não indicam movimentação, deslocamento. Aonde também se usa para lugar. Só que o verbo aqui são verbos de movimento, ok? Verbos que indicam deslocamento. Belezal, nesse caso não poderia ser aonde, porque o verbo aqui não indica deslocamento. Agora, se fosse a casa onde aonde vocês se dirigiram é velha. Aonde vocês se dirigiram? Dirigir é movimento. Então pode ser aonde. Ou a qual. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, alternativa correta, letra D de 10. Mole, fácil demais. Ou poderia ainda no lugar do onde, eu poderia, ou do lugar do em que, eu poderia aqui usar no qual também. Se houvesse essa opção, no qual, também correto, porque no qual é macho, né? Tá se referindo a lugar, não é? Então, singular pode ser no qual ou onde. Beleza? Portanto, a alternativa correta, letra D de 10. 100%, galera, questão fácil. CESP não é esses bichos todos, né, que a galera pinta aí. Vamos à próxima questão? Próxima questão diz o seguinte: sem prejuízo da correção gramatical do texto, o termo em que poderia ser substituído por na qual. Ó. Em que, de novo, mesmo tipo de questão. Ó. Pode ser substituído por na qual? Vamos ao texto. Há de se pensar em sistemas mais ágeis de governança urbana, em que os cidadãos
sejam chamados a participar das decisões. Monstros, olha, olha quem aparece, olha, em. Aqui diz, olha, na qual, olha. O que é na qual, pessoal? É em mais a. Então eu tenho a mesma preposição? Sim. Esse em está retomando quem, olha? A governança urbana. É fêmea? Sim. Tá no singular? Sim. Então eu posso substituir por o em quem por em que por na qual. 100%, olha. Há de se pensar em sistemas mais ágeis de governança urbana, na qual os cidadãos sejam chamados a participar. Olha. Então, os cidadãos sejam chamados a participar na governança, né, urbana. Olha aí o na, olha, a presença dele. Então, se o na foi inserido e é a mesma preposição, correto. Agora, se a questão dissesse a que, errado. Se fosse do que? Errado, porque tem que ser a mesma preposição, galera, a mesma, certo? Se tivesse assim, por quê? Eu ia substituir por quem? Pela qual, ai. Se ligaram? Se fosse do que, eu ia substituir do que não? De que, né? De que eu ia substituir por quem? Eu ia substituir por ou da qual, não é? Ou do qual. Beleza, e assim por diante. Em que? No qual ou na qual? Como o texto diz que é a governança, é na qual. Ok? Então a questão está assim, eu marquei certo, né? Sem prejuízo de correção, o texto poderia ser substituído por na qual. Pessoal, errado aí, viu? Errado isso aqui, eu marquei errado. A correta é essa aqui, viu? É correta, viu? Porque pode ser substituído sim, sem prejuízo aí, beleza? Sem problema, a questão tá correta, viu? Eu que marquei sem querer aí errado. Beleza? Então tá correta. Joia, vamos à próxima questão. Próxima questão diz o seguinte: o pronome relativo que refere-se a vestibular, certo ou errado? Lembre-se que o pronome que ele sempre retoma um anterior. E como é que eu sei que o que é relativo, pessoal? É só substituir por isso aqui, ó. O qual, certo? Ou os quais, ou a qual ou as quais. Se você puder substituir o que por esses outros pronomes, o que é relativo. Aí vamos lá o texto. Outra inovação é o programa de avaliação seriada, criado como iniciativa ao vestibular, em que candidatos são avaliados em provas aplicadas ao término de cada uma das séries do ensino. É esse que aqui é. Vamos fazer a leitura? Outra inovação é o programa de avaliação serial, criado como alternativa ao vestibular, na qual os candidatos são, né, isso, no qual os candidatos são avaliados. Então, os candidatos são avaliados só no vestibular. Então, ele retoma vestibular? Sim. Alternativa correta. Pronome relativo, porque eu posso substituir por no qual, não é isso? Que retoma vestibular. Ok? Então, pronome relativo que refere-se a vestibular? Sim, tá correto. Mais uma vez, viu, pessoal? Me perdoe, certo? Me perdoe, mas esse que aqui, esse que ele retoma sim vestibular. A questão está correta. Eu marquei errado mais uma vez. Me perdoe, certo? Então, a questão é corretíssima. Observe que os candidatos são avaliados, não é, no vestibular. Perceberam? Não é avaliado em outra coisa. Esse aqui está retomando o vestibular. Isso tá lógico, isso tá bem nítido, tá bem claro. Beleza? Muito bom. Vamos à próxima questão. A questão diz assim, ó, a palavra último foi empregada com o valor de substantivo. Então ele está dizendo que último foi substantivo. Vamos lá. Lembre-se que último, algumas gramáticas dizem, pessoal, que último ou é numeral, mas na maioria delas afirma que último é substantivo. Certo? Aí vamos lá. Eu seria o último, dos mortais a duvidar que os bons escritores foram abençoados. Monstros, o último aqui, veja, o O está determinando essa palavra. Veja que dos maiorais está determinando essa palavra. Então, ela é substantivo, certo? Ela tem valor, sim, de substantivo, tá correto. Não é possível que a gente... Porque eu marquei de novo errado, né, pessoal? Ah, marquei errado, não é possível. Agora foi certo, agora tá certo, beleza? Último aí tem valor de substantivo, pessoal. O último, certo? Veja que ele tá substituindo alguém. Lembre que o substantivo é uma palavra que substitui o nome, que dá nome, na verdade, dá nome aos seres, às coisas, aos objetos.
Ok? Então, questão correta, mangaba, mole, 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 mangaba caída. Vamos a mais uma questão. Olha o que diz. A preposição para introduz no período em que ocorre uma ideia de finalidade. Pessoal, normalmente para é finalidade, mas vamos ver. Quanta inútil retórica se tem desperdiçado para provar que todos os nossos males ficariam resolvidos. Pessoal, sempre que aparecer para mais infinitivo, certo? Mas infinitivo sempre é finalidade. Sempre, a vida inteira. Monstro, se for por mais infinitivo, normalmente ou sempre é causa. Se for ao mais infinitivo, normalmente ou é tempo ou é condição. Então isso aí já ajuda muita coisa. Aqui é para mais o que? Infinitivo. Lembra que infinitivo é a terminação AR, ER ou IR. Então, para provar. Isso é finalidade? Sim, correto demais. Essa é a resposta correta. Ok, pessoal? Para sempre é finalidade. Para mais infinitivo. Como você tem essa estrutura, pode marcar finalidade e bagaçar. Aqui é o canal do Plínio Monstro com dicas, altas dicas para você gabaritar sua prova aí de português, pessoal. Então, mais uma vez, dá aquele likezinho, se inscreve no canal, comenta para ajudar aí a gente. Beleza? Vamos à próxima questão. Mais umazinha. Bora lá. Olha o que diz. A substituição da expressão além de por apesar de não alteraria os sentidos originais do texto. Monstros, cuidado com essas pegadinhas do CESP, certo? Ele está dizendo que lá no texto, além de, ok? Substituído por apesar de, não alteraria, não muda o sentido. Verdadeiro ou falso? Quando eu leio lá, além de todos os desafios impostos pela inconsistência e pela fragmentação de demandas sociais, vivemos um divórcio entre política e poder. Além de todos, pessoal, além disso, é uma questão de conjunção. Locução, na verdade, é locução prepositiva, certo? Mas é como se fosse conjunção. Além de, isso dá ideia de quê, galera? Além de, isso aqui dá ideia de adição. Isso aqui dá ideia de soma, de acréscimo. Agora, se eu jogar, apesar de todos os desafios impostos, monstros, apesar de, sempre é isso aqui, concessão. E o que é concessão, Plínio Monstro? Concessão é isso aqui, contraste, algo oposto. Apesar dos seus defeitos, eu gosto de você. Veja, não era para eu gostar. Porém, né, porém não pode ser substituído, viu, pessoal? Porque porém também é contraste. Aí você tem, apesar dos seus problemas, eu não deveria gostar de você. Isso é uma oposição, isso é um contraste, isso é algo oposto. Ok, pessoal? Ao contrário, contraste. Então, eu posso substituir e aí a questão disso, a substituição da expressão, além de, por apesar de, não altera. Claro que altera. Altera o sentido do texto. Ele diz que não altera. Verdadeiro ou falso? Falso, monstro, porque altera. Ok? Um é adição e outro é contraste. Beleza? Portanto, aí a questão está errada. Lembre-se sempre que esse tipo de questão sempre cai na prova do CESP. Ou SEBRASP, né? A gente pode chamar. Tanto faz. Eu gosto de dizer o nome CESP ainda antigo. Ok, monstros? Então, tem que ter essa atenção. Joia? Beleza? Muito bem. Nós acabamos aí, né? Nosso primeiro bloco aí de questões, né, monstros? Preparados aí para vocês destruírem, para vocês bagaçarem. Então, continue estudando. No próximo nós vamos produzir mais conteúdo. Então, dá aquele like, né? Aquele like esperto, dá aquela clicadinha, não vai doer nada, não vai interferir nada na sua vida. Então, nos ajude, por gentileza. Colabore, contribua com o canal do Monstro, porque vai vir coisa boa aí para vocês. Veja quanto conteúdo bom a gente falou hoje, né, em pouco tempo, quase meia horinha. Beleza, pessoal? Muito obrigados. Deus abençoe vocês. E vamos para cima, vamos bagaçar, porque aqui é o canal do Plínio Monstro. Professor de português que vai ajudar você a passar no
nos próximos concursos. Beleza, monstros? Aquele abraço, muito obrigado. Fui! Um cheiro!